Você conhece o diretor de cinema Wong Kar-wai? Ele é um cineasta nascido na China que gravou a maior parte dos seus filmes em Hong Kong. A obra dele fala sobre diferentes tipos de amor, e pra mim o Kar-wai é um dos caras que mais sabe falar de amor no cinema. Eu gosto de como ele consegue relacionar esses amores com o espaço e o tempo. São filmes que falam de romances muito poderosos, mas que duram pouco. Além de que constantemente os espaços e os cenários das histórias se relacionam com os relacionamentos que ele retrata. Só para dar um contexto, o Kar-wai fez parte da nova onda de Hong Kong. A nova onda foi um movimento cinematográfico que começou no final dos anos 70. Alguns cineastas como John Woo, Tsui Hark, esses caras tinham estudado cinema em outros lugares e voltavam para Hong Kong com a ideia de fazer filmes mais autorais, de mudar o cinema de Hong Kong. O Kar-wai fez parte da segunda fase desse movimento, que aconteceu ali nos anos 90 até o início dos anos 2000. Eu vou apresentar a filmografia dele a partir de Dias Selvagens, que foi o primeiro grande longa autoral do diretor, e Felizes Juntos, que é o meu favorito. Dias Selvagens se passa nos anos 60 e acompanha o Yuji, um jovem que acabou de descobrir que a mulher que criou ele não é a mãe dele de verdade, e por isso fica meio perturbado da cabeça e começa a descontar algumas insatisfações em bebidas e mulheres. O filme mostra a trajetória do protagonista tentar descobrir quem é a sua verdadeira mãe, enquanto conta sobre os amores passageiros que ele vivencia. No ensino médio, você deve ter aprendido sobre os conceitos Carpe Diem e Fugere Urbem. Caso você não lembre, Carpe Diem é aquela ideia de aproveitar o momento enquanto ele dura, meio que você saber que tudo tem um fim e usar isso para sentir mais os momentos, as situações e tal. Já o Fugere Urbem é a ideia de sair das cidades, fugir dos centros urbanos para achar uma vida mais feliz no ambiente rural. E o Dias Selvagens se relaciona muito com esses dois conceitos. Já no início do filme dá pra ver isso. A gente assiste o protagonista conhecendo a mulher por quem ele vai se apaixonar, a Sully, e os dois desenvolvem uma conexão amorosa muito rápido. Existe uma certa sinceridade na retratação da paixão que só o Kar-wai consegue colocar. Ele recusa qualquer tipo de ironia e cinismo. Mesmo antes de ficarem juntos, o Yuji já faz uma super declaração de amor pra Sully. É tão honesto que fica meio fora da realidade, se torna um tanto fantasioso, e a gente se apaixona pelo casal. Porém, o mais doido é que na cena seguinte, a gente vê os dois terminando o relacionamento. Meses se passaram de um corte pro outro. Todo o amor que eles vivenciaram fica só na sugestão. Os dois nem chegam a beijar na frente da câmera. Eu acho muito foda como o diretor estabelece o início daquele romance de um jeito super caloroso e apaixonante, pra no momento seguinte acabar com tudo. Não tem jeito melhor de definir o Carpe Diem. E a efemeridade dos relacionamentos do filme não tá só na história, mas muito também no jeito que o Wong Kar-wai filma. Na maior parte do tempo, a câmera não parece seguir uma lógica direta. Ela se movimenta de uma maneira bem espontânea pelos ambientes. Existe até uma certa descontinuidade entre os planos. Quando o diretor vai filmar o casal conversando, os dois ocupam completamente o enquadramento, como se a paixão deles fosse tão forte que o ambiente desaparece. De certa forma, isso é a linguagem cinematográfica se conectando com os amores passageiros do filme. E falando em ambiente, o cenário não tem nada de romântico, muito pelo contrário, é tudo sujo e urbanizado. Algo que é inerente à sociedade capitalista de Hong Kong. A garrafa de Coca-Cola não tá ali à toa, a gente percebe por meio da encenação a forma com que o capitalismo torna as relações humanas menos duradouras. O filme não tá só falando sobre como os amores duram cada vez menos, mas também tentando achar uma causa para isso, que seria o capitalismo imediatista. A efemeridade dos romances tanto tá no relacionamento sincero e espontâneo dos personagens, quanto no espaço urbano decadente. É como se esses dois lados opostos se juntassem por meio da encenação, chegando nesses amores que duram pouco. Além disso, os ambientes do Dias Selvagens servem para tornar o personagem principal, o Yuji, muito mais complexo. No início, ele parece ser um cara super legal, um galã romântico, mas com o tempo a gente vai percebendo que na verdade ele é misógino. Ele trata super mal a mãe adotiva, tem só relacionamentos abusivos com mulheres, é bem bizarro. Só que a desconstrução vai além disso, mostrando que o Yuji foi muito impactado pelo lugar que ele foi criado, o espaço urbano capitalista de Hong Kong. Tem até um momento na história que ele decide sair do país para ir
pro espaço rural. O personagem começa a querer se entender mais fora daquele lugar totalmente sujo, soturno e opressor que ele viveu a vida inteira e que moldou todo tipo de comportamento que ele teve o tempo todo. Dias Selvagens é um filme lindo sobre a efemeridade dos amores. Não é só por causa da história em si, mas também pelo estilo que o Wong Kar-wai imprime nela. Porém, pra mim, o melhor trabalho dele tá em Felizes Juntos. A história desse acompanha o Lai Yu-fai e o Ho Wing, um casal gay de Hong Kong que, para tentar superar uma crise no relacionamento, vão para a Argentina conhecer as Cataratas do Iguaçu. Só que a viagem acaba só aprofundando os problemas deles, levando os personagens a ficarem presos em Buenos Aires sem dinheiro para voltar para casa. Isso aqui é o auge do que eu gosto de chamar de formalismo livre do Wong Kar-wai. Para você que não sabe, formalismo é quando o diretor é muito rigoroso quanto à forma do filme. Ou seja, o jeito que ele vai filmar, montar e encenar a obra diz muito mais sobre o que o cara tá querendo dizer do que a história em si. Eu chamo de formalismo livre porque parece que o Kar-wai tá sendo bem diferente do Dias Selvagens. Ele é muito mais rigoroso e sofisticado aqui. Mas é bizarro porque, ao mesmo tempo, existe uma despretensão e espontaneidade no estilo. É como um paradoxo. A câmera, a edição e o elenco parecem se movimentar num fluxo meio aleatório, mas ao mesmo tempo tudo parece muito calculado. Tem um momento em que o Fai e o Po estão discutindo o relacionamento e a filmagem parece ser totalmente aleatória. A câmera se movimenta meio que tremendo, tem vários cortes acontecendo, os personagens andam de um lado para o outro, até que chega nesse plano. O Fai na direita discutindo com o Po, que é visto pelo reflexo do espelho. É como se o cineasta estivesse colocando dois enquadramentos dentro do mesmo plano. É extremamente sofisticado, só que dentro de uma cena em que a espontaneidade predomina. E esses dois lados meio que simbolizam o relacionamento extremo dos personagens. Nos momentos em que o Fai e o Po estão apaixonados, a gente percebe que a conexão deles vem muito de uma carnalidade. Os atores Tony Leung e Leslie Cheung demonstram o poder da paixão muito por gestos e toques. O casal se abraça com muito carinho, se toca com muita sensualidade. Na real, talvez isso seja o mais importante na dinâmica deles. Raramente um se declara pro outro a partir de palavras. Esse amor depende muito mais da carnalidade do que qualquer outra coisa. Isso vai desde uma simples dança de tango na cozinha de uma casa até uma cena de sexo romântica que de repente vira erótica. Por outro lado, esse amor passional muitas vezes se transforma num relacionamento destrutivo. Isso porque os personagens são muito diferentes. O Fai é introvertido e monogâmico e o Po é extrovertido e poligâmico. Eles brigam muito, tanto verbalmente quanto se agredindo mesmo. Tem até uns momentos em que o Fai tenta deixar o Po preso de casa, chega até a ameaçar dar uma surra no namorado. É uns bagulho meio bizarro. Eu acho que dá pra dizer que o relacionamento do casal é tão destrutivo e abusivo quanto é poderoso e apaixonante. É contraditório, assim como o formalismo livre do diretor. É um filme de contradições. Também é legal perceber que esses dois lados estão muito presentes na construção espacial do longa-metragem. Existe uma dialética entre o ambiente urbano e o rural, só que bem diferente do Dias Selvagens. Se lá no início a viagem para Iguaçu simboliza um recomeço para o relacionamento deles, a vida em Buenos Aires é a destruição de tudo. A capital é super urbanizada, suja, soturna e só serve para aumentar os conflitos entre os personagens. Eles moram em um apartamento muito pequeno e precário. Só que assim, por outro lado, me parece que esse lugar é muito aconchegante. É meio estranho dizer isso porque soa contraditório, mas como eu já falei, essa é a lógica do filme. Claramente, pra mim, existe uma relação entre aquela casa ser ao mesmo tempo opressora e acolhedora. Tanto que o lugar é muito bonito, colorido. A cidade toda tem uma atmosfera meio convidativa. O Kar-wai coloca umas músicas que romantizam o ambiente urbano. Tipo, é muito louco como ele consegue trabalhar esse filme com ideias impossíveis, assim, de coisas que se contradizem, mas que juntas fazem o filme funcionar bizarramente. É muito foda. Eu lembro que quando o filme tava chegando no fim, eu tava super emocionado e tipo, sem dar nenhum spoiler, não tem nenhuma cena assim catártica, explosiva, que você vai ficar, porra, que tristeza. Não tem isso. É tipo, é a construção do filme todo, sabe? Existe toda uma relação de forma e conteúdo que quando chega no fim, você sente o impacto avassalador de todos os pequenos detalhes que ele foi construindo no caminho.
Não é uma cena que vai te impactar. Existe um efeito total poderoso que o diretor coloca aqui. Enfim, eu acho que eu já falei o suficiente dos dois filmes. Você precisa conhecer a filmografia do Wong Kar-wai. Ele é um dos diretores mais importantes dos anos 90 e talvez um dos mais influentes do cinema atual. Muito obrigado você que viu até aqui e até mais. Perdido de amor, perdido estou por você. Amar seu olhar,